tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos. Nós estaremos a partir deste domingo iniciando uma série de reflexões. Pelo menos nos próximos 2 domingos nós vamos continuar tratando desse assunto, logicamente em outros aspectos, mas hoje vamos dar uma introdução, por assim dizer, quanto ao perigo das distrações. Eu quero tratar com você a respeito deste assunto muito sério, muito importante. Por isso, redobre a sua atenção. Se você tiver com o celular aí ligado, desliga ele. Se possível, desliga o celular. Não converse, não vá ao banheiro, não se levante. Quem bebeu água, bebeu. Quem não bebeu, daqui a pouquinho, depois da mensagem, vai poder beber. Não se distraia por nada, porque o assunto é grave, meus irmãos. O assunto é grave e tem passado desapercebido diante da vida de muitos cristãos, de muitos irmãos, de muitas igrejas. Algo que tem roubado o nosso foco, que tem enfraquecido a nossa fé, algo que tem esfriado a nossa vida espiritual e sabotado o ministério de homens de Deus, o ministério de mulheres, de homens vocacionados. E esse inimigo, ele não usa espada, arco e flecha, ele não tem um arsenal pesado, ele não vem fazendo estardalhaço, rugindo como leão, trovejando como um trovão. Ele vem silenciosamente, sorrateiramente, vestido de urgência. Vestido de urgência. Ele vem com o semblante sorridente de produtividade. Ele vem trajado de necessidade. É a distração. É a distração. Portanto, como manter o coração centrado em Deus em um mundo cheio de ruídos, em um mundo cheio de barulho? Nós podemos definir a distração espiritual como tudo aquilo que tem o poder ou o potencial de nos tirar da presença de Deus, de minar a nossa comunhão, nosso relacionamento com Deus. E não é raro, meus irmãos, nós encontrarmos crentes super ocupados, envolvidos em diversas atividades, crentes superativos e ao mesmo tempo, paradoxalmente, espiritualmente cansados, enfraquecidos, distantes da presença de Deus. Obviamente que eu não estou tratando de nada novo, não é algo que está acontecendo apenas em nossos dias, sempre aconteceu ao longo da história da igreja. A distração sempre foi um perigo para o povo de Deus desde o Antigo Testamento, mas nos dias atuais a distração tornou-se um fenômeno social, um fenômeno. Nunca foi tão difícil concentrar pessoas como nos dias que nós estamos vivendo. A atenção hoje, o tempo e a atenção são os recursos mais valiosos que uma pessoa pode ter. As empresas estão disputando por isso, pelo nosso tempo, pela nossa atenção. Meus irmãos, a própria Bíblia já nos fala sobre esse problema, esse perigo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 1, onde o texto tem aqui uma solene advertência para o nosso coração. Eu convido você para se colocar em pé. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 1.
Nós vamos ler apenas o versículo de número 1, Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 1. Nos diz a palavra: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Repita comigo: embaraço e o pecado. Feche os teus olhos. Senhor, essa é a tua palavra que vem de encontro ao nosso coração nesta noite, e nós queremos ouvir a voz do teu Espírito Santo, o alerta do teu coração para o nosso coração. Somos a tua igreja, igreja amada, povo santo, escolhido pelo Senhor. E aqui estamos nós, para entendermos a direção do teu Espírito Santo para as nossas vidas. Que saiamos por aquelas portas, agigantados, fortalecidos em nossa fé. Que saiamos encorajados a viver uma vida espiritual de vigilância, uma vida espiritual exuberante, focada, com propósito em tua presença. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Tome seu assento, glorifique a Deus. Meus queridos irmãos, observe comigo esse versículo. O autor menciona duas coisas aqui. Ele fala sobre o embaraço e sobre o pecado. Existem dois bloqueios na nossa trajetória, dois possíveis bloqueios para o progresso espiritual durante a nossa vida, durante esta maratona cristã. Nem tudo aquilo que nos atrapalha espiritualmente é pecado em si. Porque o autor, ele fala sobre embaraço e pecado. Embaraço aqui não é um sinônimo para pecado, é algo distinto. O autor diz assim: que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado. Embaraço é uma coisa, pecado é outra coisa. Existem coisas na nossa vida que são boas, que são legítimas, porém podem se tornar pesos espirituais, bloqueios espirituais no processo da nossa maturidade cristã, no processo do nosso crescimento de fé. E muitas vezes é aqui que mora o perigo. É aqui que o diabo trabalha com sagacidade, com muita esperteza, porque ele não precisa convencer o cristão de abandonar a sua fé de maneira escandalosa, abrupta. Ele só precisa, muitas vezes, manter o coração deste homem ou desta mulher que professa a fé em Cristo ocupado demais para Deus, ocupado demais para as coisas que nutrem o nosso relacionamento com Deus. Portanto, uma agenda cheia, que muitas vezes é visto como virtude nessa cultura, uma pessoa super ocupada, uma pessoa com agenda congestionada, muitas vezes é admirada. Olha que pessoa cheia de compromissos, uma pessoa tão requisitada, uma pessoa importante, uma pessoa dinâmica, com muitas atividades. Que coisa bonita, que coisa boa de ver alguém tão comprometido na vida. Porém, queridos, por trás de uma agenda cheia pode existir um coração vazio, um coração, uma vida espiritual estéril. Por trás de uma agenda repleta de compromissos pode coexistir um coração espiritualmente seco, raquítico, infrutífero. Uma agenda cheia não significa
virtude, coisa boa, pode representar um perigo para a vida de quem serve a Deus. A história cristã nos mostra que o maior inimigo da espiritualidade nem sempre foi o pecado, nem sempre foi a perseguição de uma sociedade considerada hostil à fé cristã, mas a distração. Quando nós olhamos nos primeiros séculos da história cristã, nós vemos uma igreja massacrada, perseguida, e muitos crentes sendo brutalmente assassinados, brutalmente perseguidos pelo Império Romano. Mas curiosamente, foi nesse período da história onde a igreja encontrou a sua espiritualidade exuberante. Foi nesse momento da história onde nós temos testemunhos de que a perseguição produziu crentes com uma fé profunda, com uma convicção inabalável, com uma espiritualidade exuberante, uma vida espiritual próspera. Porém, quando o cristianismo começou a ser visto de uma forma diferente, começou a desfrutar de certa estabilidade social, de paz, após a ascensão do imperador Constantino, algo inesperado começou a acontecer, e muitos líderes perceberam um declínio na intensidade da devoção, da piedade, da santidade, porque o cristianismo agora deixava de ser perseguido, deixava de ser hostilizado e estava sendo absorvido pela cultura. Com isso, muitos homens de Deus caíram no comodismo, deixaram de orar como oravam antes, e então começou a haver um esfriamento, começou a haver uma corrupção na doutrina, no ensino da fé cristã, e houve então alguns movimentos de devoção radical, alguns homens que começaram a abandonar a vida na sociedade e a rumar para os desertos, para o alto das montanhas, os montes, se reservando do barulho, do ruído das multidões, para buscar a comunhão com Deus, para buscar a intimidade com Deus. Obviamente que o cristianismo não é escapismo, não é isolacionismo social. Não é que para ser crente, não é que para ser homem de Deus, mulher de Deus, nós vamos nos privar de relacionamento com as pessoas que não professam da mesma fé. Não é que nós não vamos mais assistir alguma coisa na TV, ter acesso à internet. Não é isso. Não estou falando disso. Eu estou dizendo sobre a vigilância, sobre a diligência espiritual, que mesmo buscando no isolamento a comunhão com Deus, mesmo ainda de forma errada, alguns santos do passado, como os monges, entenderam que a proximidade de Deus exigia um silêncio, um determinado silêncio, um estado de vigilância constante contra as distrações do dia a dia. E é isso que eu quero trazer nesta reflexão inicial sobre o perigo das distrações. Há um dizer de um filósofo famoso, um filósofo católico, que também foi um matemático admirável, Blaise Pascal, ainda no século XVIII. Ele proferiu algo muito provocante, algo muito interessante. Ele disse assim, todo o infortúnio dos homens provém de uma única coisa: não saber ficar quieto em um quarto. Naquele tempo, ele já pôde observar que algum dos problemas, que algumas das situações de infelicidade quanto ao homem, era oriundo de uma única coisa: de um espírito inquieto, de uma alma
agitada, perturbada com as coisas da vida. Ele chamava isso de a fuga da alma de si mesma. Olha isso, a fuga da alma de si mesma. O que esse homem não diria se observasse um pouquinho do movimento da sociedade do século 21? Se ainda no século 18 ele disse que o infortúnio dos homens provém de uma única coisa, não saber ficar quieto em um quarto, o que ele diria hoje da nossa vida, onde os nossos quartos estão tomados de telas luminosas, onde os nossos smartphones, nossos computadores estão cheios de notificações ininterruptas, toda hora, todo instante chega alguma coisa. Há um fluxo torrencial de informação sendo projetada, há uma busca pela nossa atenção constante, e muitos estão se deixando sequestrar por este fluxo torrencial de informações. O pregador Charles Spurgeon certa vez disse assim, aprenda a dizer não, é mais valioso do que saber falar em latim. Aprenda a falar não. Uma das palavras mais importantes hoje para que tenhamos uma vida de qualidade é não. É saber falar não para a pessoa certa, no momento certo, na hora certa, para poder preservar a paz e a saúde da alma. Porque se nós atendermos todas as demandas, se nós respondermos a todas as mensagens que chegam no nosso celular, se respondermos a todos os e-mails que chegam no nosso computador, nós não teremos paz. Não teremos paz. Martinho Lutero, grande reformador, aquele touro de Deus que sacudiu a Europa, certa vez disse assim, eu tenho tantos negócios hoje que não posso deixar de orar 3 horas pela manhã. Escuta isso. Martinho Lutero disse que estava tão ocupado que não poderia deixar de orar. Tinha tantos assuntos a tratar que não poderia deixar de orar 3 horas pela manhã. Para Lutero, as atividades, ocupações do dia a dia era uma justificativa para a sua vida de oração com Deus. O que para nós é o contrário hoje. As nossas ocupações servem de justificativa para não orarmos. Nós dizemos, eu estou tão ocupado que talvez não consiga falar com Deus, quando na verdade deveria ser, estou tão ocupado que não posso deixar de orar. Nós vivemos o inverso desta realidade. Temos tanto a fazer e pouco tempo para orar, pouco tempo para falar com Deus. Temos tanto a consumir, tanto a resolver, tanto a contemplar, que o barulho deste mundo sequestra o nosso coração da presença de Deus. A pergunta que eu quero fazer esta noite, a pergunta que este sermão propõe nesta noite, é simples e ao mesmo tempo grave. Será que nós vamos perder a nossa comunhão com Deus? Será que nós vamos perder a nossa vida, a nossa alma, não por causa do pecado, mas por causa das distrações? Porque tem muita gente que não está se distanciando da presença de Deus porque é um pecador deliberado, porque é um pecador inconsequente, mas porque é alguém que simplesmente deixou-se distrair com as coisas da vida. Trabalho, família, lazer, entretenimento, coisas boas e legítimas, que muitas vezes servem como justificativas para a nossa ausência do secreto com Deus. Olha que coisa surpreendente Jesus falou aqui em Marcos capítulo 4, versículo 18 e 19, quando Jesus fala sobre
o semeador que saiu a semear. Jesus fala sobre 4 tipos de solo. Ele fala sobre o solo à beira do caminho, ele fala sobre o solo pedregoso, ele fala sobre o solo cheio de espinhos, e ele fala sobre a boa terra. Tratando sobre o solo cheio de espinhos, quando ele traz a explicação do significado dos espinhos, ele associa esses espinhos às preocupações do século, o engano das riquezas e o desejo de outras coisas. Observe aqui comigo que nenhuma dessas 3 coisas é pecado em si. Nenhuma dessas 3 coisas é intrinsecamente maligno, mas são os cuidados excessivos da nossa vida, o dia a dia, as preocupações com os negócios, a questão com o emprego, o dinheiro, o futuro, a aposentadoria, preparando o filho para o mercado de trabalho, a escola, a faculdade. Irmãos, preocupar-se com as coisas dessa vida é algo bom. Você precisa ser alguém interessado, você precisa ser alguém preocupado em preparar a sua aposentadoria, em ter o melhor emprego, em se preparar profissionalmente, estudar, fazer uma faculdade. Tudo isso é muito importante. Nós devemos nos preocupar com isso. Porém, quando estas coisas não são governadas pelos princípios da palavra, quando essas coisas não são governadas pela eternidade, tornam-se espinhos que sufocam a palavra de Deus na nossa vida. Bloqueios que não nos permitem avançar na comunhão com Deus, no progresso da vida espiritual. O original grego desta palavra aqui é akarpos, ou seja, o coração, a terra, se torna como infrutífera, estéril, incapaz de produzir. Os espinhos destroem. Perceba que o coração desta ilustração que Jesus conta, a terra espinhosa, o coração aqui não foi destruído por causa do pecado, foi destruído por causa das ocupações e preocupações excessivas com as coisas dessa vida. A fé, meus irmãos, precisa ser nutrida diariamente, como o nosso corpo é nutrido. Aliás, nós nem muitas vezes estamos cuidando bem do nosso corpo. Na ânsia de ganhar, de conquistar, de romper limites, no sentido financeiro, nas conquistas, nós comemos fora de horário, nos alimentamos mal, dormimos tarde, acordamos cedo, a nossa saúde não vai bem. Imagine a vida espiritual. Se a pessoa não consegue se alimentar no horário, não tem uma boa noite de descanso, ela vai ter um tempo de qualidade para a sua vida espiritual? Jamais. Essa nossa geração materialista que vive pelo que vê, que valoriza as pessoas pelas conquistas, pelos resultados que elas produzem no dia a dia, essa geração, ela dá para Deus o que sobra, o resto. As pessoas não oram, não buscam a Deus, e não vem problema nisso, está tudo bem. Se eu estiver indo à igreja, irmão, nem vir à igreja, as pessoas estão se preocupando mais. Perdeu-se a percepção de que comungar, de estar na casa de Deus, é um mandamento apostólico, é uma prática cristã que deve ser preservada, cultivada, porque disso depende não apenas a minha saúde espiritual, mas a saúde do coletivo, da igreja local. E eu quero trazer aqui para os irmãos alguns dados científicos com relação à gravidade da distração. Neurocientista e autor Michael Posner, da Universidade de Oregon, demonstrou que a atenção é um sistema cognitivo limitado e treinável. Quando esse sistema é constantemente fragmentado,
o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento profundo, responsável pela empatia e pelas tomadas de decisões baseadas na moral, literalmente enfraquecem suas conexões. Consequentemente, a distração crônica não é apenas um inconveniente, mas é uma reprogramação neurológica. Em outras palavras, este homem está dizendo que a mente humana está se tornando cada vez mais superficial no que diz respeito à atenção. Certa vez, fazendo um curso sobre ministério, pregação eficaz, o professor disse assim: as mensagens, as pregações nos dias atuais não podem ultrapassar os 30 minutos. As pessoas não conseguem mais assimilar uma informação, uma mensagem, uma pregação acima de 30 minutos. Uma boa pregação é de 20 a 30 minutos. Que aí eu falei comigo: meu Deus, eu estou perdido. Como é que nós vamos fazer uma exposição fiel, séria da palavra de Deus para uma igreja local, para nossa igreja local, em 20, 30 minutos apenas? Não dá. Mas infelizmente é isso que está acontecendo. A nossa atenção está ficando cada vez mais superficial. Com 15 minutos de uma mensagem como essa, algumas pessoas começam a divagar em seus pensamentos, a pensar no almoço de amanhã. Eu vou ter que chegar em casa hoje, preparar o almoço para fazer a marmita, né? Eu tenho aquele boleto para pagar, não posso esquecer, meu Deus. De repente pega o celular para se atualizar no WhatsApp. Deixa eu ver aqui se alguém mandou mensagem. Pessoas que estão dentro da igreja no momento da mensagem, mas estão totalmente desconectadas. O Espírito Santo fala, mas ele não ouve. E depois ele pergunta: Deus, por que o Senhor se esqueceu de mim? Não falas mais, o céu está em silêncio. E muitas vezes não é Deus que está em silêncio, é nós que não temos mais o silêncio do coração para ouvir Deus falar conosco. Queridos, o tecnólogo e crítico Cal Newport, em seu estudo sobre trabalho focado, argumenta que as grandes empresas de tecnologias estão disputando agressivamente pelo tempo e atenção das pessoas, porque a atenção se tornou o recurso econômico mais valioso dos dias atuais. Em seu livro Trabalho Focado, Como Ter Sucesso em um Mundo Distraído, ele afirma o seguinte: a capacidade de se concentrar profundamente está se tornando rara exatamente no momento em que ela se torna mais valiosa. Hoje em dia, o estudo presencial tornou-se um grande desafio. A moda agora é estudar online. Só que quem estuda online também não consegue estudar. A maioria dos cursos da Hotmart, daqueles que foram e compraram cursos para aprender alguma técnica, se aprimorarem na vida profissional, a maioria dos cursos adquiridos na Hotmart não foram concluídos. As pessoas estão comprando cursos online e não estão concluindo. As pessoas estão comprando livros e não estão lendo. Estão comprando por comprar. Começam a ler as primeiras páginas. Sabe o que muitas vezes a gente está fazendo? A gente compra livro. Quando compra, aí a gente vai ver o tamanho da letra. Primeiro o tamanho, né, do livro. Quantas páginas o livro tem. Depois a gente vê o tamanho da letra. E aí depois a gente vê se esse livro tem páginas dinâmicas, tem fotos, imagens. Porque nós não estamos mais conseguindo ler. Não estamos mais conseguindo ler. Eu quero dizer, inclusive, eu quero incentivar você a ler. Leia. Leia, querido. Escolha um tempo no seu dia, um tempo tranquilo, um tempo de qualidade, e leia bons livros. Principalmente livros que te auxiliem na compreensão
da Bíblia Sagrada. Enquanto muita gente está tentando buscar profundidade em vídeos rápidos, as mentes que vão dominar a cultura atual, estão lendo livros, estão estudando com profundidade, estão dedicando o seu coração a pensamentos profundos. Este homem, Cal Newport, argumenta também que a nossa cultura, infelizmente, chegou ao ponto de destruir a atenção, a capacidade de atenção profunda do ser humano. Aquela concentração silenciosa, ininterrupta, aquela concentração que é capaz de trazer uma produção de valor, uma produção que vai vencer o teste do tempo, aquela concentração que é ideal para uma oração genuína, que hoje tem gente que não consegue mais orar, não está conseguindo mais se concentrar em Deus, falar com Deus. A concentração está mínima, rasa, dobrou o joelho, falou um pouquinho com Deus, já começa a vir várias distrações. Ele chama de deep work e a considera uma habilidade em extinção, trabalho focado, algo extinto. Aqui uma outra observação de um filósofo, antropólogo, um francês, Bernard Stiegler. Ele foi radical ainda mais no seu diagnóstico. Ele diz o seguinte: vivemos uma crise de proletarização de atenção. Assim como a revolução industrial expropriou do trabalhador o saber fazer com as mãos, que depois da revolução industrial tudo passou a ser fabricado, sapatos, roupas, tudo passou a ser fabricado. Antes era tudo manual, tudo passou a ser processado em uma indústria, em uma fábrica. A revolução digital está expropriando do homem o saber prestar atenção. A capacidade de nos concentrarmos em algo maior do que simplesmente um estímulo rápido e imediato está cada vez mais difícil, está cada vez mais raro. E sabe o que é ainda mais perturbador? Olha só isso aqui. Estou falando de uma pesquisa de mais de 10 anos, cerca de 10 anos atrás. Um relatório da Microsoft sobre a condição humana em 2015. O tempo médio de atenção sustentada de um ser humano contemporâneo caiu para aproximadamente 8 segundos. Diga comigo, 8 segundos. Esse é o tempo médio de uma atenção de qualidade que o ser humano hoje libera, dispensa para alguma coisa. 8 segundos. 8 segundos é abaixo do tempo médio de atenção do peixe dourado. Frequentemente 9 segundos o peixe dourado dedica atenção de qualidade a uma coisa. Agora, irmão, eu te pergunto, minha irmã, com toda franqueza me responda: como se ora em 8 segundos de atenção de qualidade? Como se estuda a Bíblia Sagrada com 8 segundos de atenção de qualidade? Como se ouve a voz do Espírito Santo com apenas 8 segundos de atenção de qualidade? Nós lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 1, sobre a distração espiritual como uma realidade profunda, perigosa, como um maior dos obstáculos ao progresso da nossa fé. Só que não temos apenas Romanos capítulo 12, versículo 1 para falar de atenção. Eu gostaria de chamar os irmãos a observar comigo um outro texto, Hebreus capítulo 2, versículo 1. E aqui eu tenho algo muito importante. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Diz-nos o texto: portanto, convém-nos atentar com diligência
para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Leia comigo o texto que está aí no telão. Se a sua versão bíblica for diferente, nós podemos ler juntos como um grande coral. Leia comigo aí, vamos lá. 1, 2, 3. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos. Observe comigo que aqui nós temos o verbo atentar. Atenção. Não é qualquer atenção, é uma atenção diligente, cuidadosa, concentrada. O autor nesse texto, no original grego, é possível perceber essa metáfora do náutico, quando ele fala sobre desvio, aqui no final, para que não nos desviemos delas, em tempo algum nos desviemos delas. O verbo grego aqui, parareu, descreve um barco que sem a percepção do capitão, do timoneiro, ele vai sendo levado pelas correntezas, sem tempestade, sem ventos fortes, apenas por uma questão de falta de atenção ao leme. Irmãos, o grego ele é muito rico, e eu gosto de fazer pesquisas no grego, no original. Quando eu leio um versículo eu vou buscar, e eu fiquei impressionado com a lucidez espiritual, a atenção, cuidado do autor, quando ele trata sobre o perigo da distração espiritual. Isso é o que a distração faz com o homem de Deus, com a mulher de Deus. Ela não mata com golpes violentos, abruptos, repentinos, mas de forma suave. 1000 distrações vai nos tirando da presença de Deus. Ao longo de 1000 distrações, menos tempo na oração, menos tempo no jejum, menos tempo no estudo da palavra, matando a fome espiritual, até que sem perceber, a alma já se acostumou em lugares distantes da fonte da vida. Já se acostumou. Aí eu vou faltando o culto hoje, vou faltando o culto amanhã, daqui a pouco não preciso mais ir na igreja. Falta o momento de oração hoje, falta o momento de oração, daqui a pouco não preciso mais orar. Eu falto o meu devocional hoje, falta o meu devocional, daqui a pouco eu não preciso mais de Deus, não preciso mais da palavra, não preciso mais de orientação bíblica. Eu estou me virando, eu estou me resolvendo com as minhas próprias habilidades, com as minhas próprias competências, e aí a vida acontece assim. É logicamente que é um dizer muito conhecido, popular, mas é atribuído originalmente ao pregador britânico, puritano John Owen, a mortificação do pecado. Ele diz algo na sua obra: não permita que a sua mente fique ociosa nem mesmo por uma hora. Uma mente vaga é a oficina do diabo. Não é isso que a nossa mãe, a nossa avó às vezes diz? Olha, a mente desocupada é oficina do diabo. Irmão, tem muita gente se perdendo no entretenimento. Tem muita gente se perdendo, porque hoje em dia não existe mais preguiçoso, né? Existe doente, existe gente com burnout, existe gente com depressão, existe gente com crise de ansiedade. Não existe mais preguiça. Preguiça desapareceu, não é verdade? Tem só a falta do trabalho lá, já tem um atestado, já tem uma justificativa. Todo mundo tem uma justificativa, e às vezes é preguiça, porque a pessoa quer realmente ficar em casa e tal, tranquilo, né? Olha, não vai orar hoje. Hoje eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com uma enxaqueca, não vou conseguir estar na presença de Deus. Deus vai me entender, né? Infelizmente não vai dar. Hoje não vai dar para o estudo da palavra.
não vai dar para ir na igreja, não vai dar para estar na presença de... Não vai dar, porque realmente eu não estou legal, não é? E aí justifica aqui, justifica ali, justifica lá na frente, justifica depois lá do outro lado, e a vida vai correndo, vai passando, e a fé vai esfriando. Vai esfriando. Irmão, o que a gente recebe, o que eu recebo, o que a pastora recebe de justificativa de irmãos que faltam culto é impressionante. Impressionante. É impressionante. Eu estou com uma situação na família, eu estou com um problema financeiro, eu estou com isso, eu estou com aquilo outro, é impressionante. Aí daqui a pouco a pessoa já não está mais com a gente. E não é só aqui não, isso é geral. Todas as lideranças estão enfrentando o mesmo problema. Nunca foi tão difícil concentrar as pessoas em um propósito. Nunca foi, irmão, tão difícil como nos dias de hoje. Você vai fazer uma live de oração, olha só, o pessoal nem precisa vir na igreja para orar. A gente vai fazer uma live de oração lá na internet, a pessoa está em casa, uma live de oração, a pessoa não fica. Começa na live de oração, daqui a pouco escapuliu para o WhatsApp, ou então foi lá para o YouTube, ou foi lá no Facebook, ou foi para não, eu não vou na igreja, mas eu vou acompanhar no culto online. Não acompanha. Começa a acompanhar um culto online, senta no sofá, aí dá uma olhadinha no celular, começa a conversar com alguém no WhatsApp. Irmão, não adianta. Se você quer ter vida com Deus, você vai ter que ter um esforço. Você vai ter que ter uma dedicação. Você vai ter que pegar a Bíblia e fazer isso aqui funcionar. Estudar a palavra, entender a palavra, dobrar o joelho e dialogar com Deus. Olha, eu estou numa situação que eu vou dobrar o joelho aqui, eu vou tentar falar com Deus, ora até começar a orar de verdade. Vai insistindo, vai buscando. Nós queremos os milagres de Deus, mas não queremos viver o processo de uma vida de santidade, de uma vida de obediência. Nós queremos todos os resultados da fé, mas nós não estamos aptos, dispostos a pagar o preço do discipulado. Jesus contando sobre o discipulado, irmão, olha, não está aqui no sermão, mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas. Olha só, vamos começar a ler aqui, 14 a partir do 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O texto começa falando de uma multidão seguindo Jesus. E eu acredito que Jesus se incomodou com aquele monte de gente seguindo ele. Aí olha para a multidão e diz assim: espera aí, deixa eu falar uma coisa aqui importante para vocês. Se alguém quiser vir a mim, precisa pagar um preço. E esse preço tem um nome: renúncia. Renúncia.
Renúncia dói. Renúncia exige sacrifício. Renúncia exige esforço. O texto diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, ou seja, a me ter como prioridade, acima até mesmo de seus vínculos familiares, mais importante do que a esposa, mais importante do que o marido, mais importante do que os filhos na nossa vida, é Deus, é o Senhor. E mais do que isso, mais importante do que você mesmo, é preciso renunciar à própria vida, ou não pode ser discípulo de Cristo. E aí ele diz assim, ó: qualquer que não levar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas? Jesus está fazendo o seguinte com a multidão: parem, calculem o preço do discipulado para estarem comigo. Façam as contas, se vocês estão à altura do preço a se pagar para ter comunhão comigo. Para andar com Jesus não é qualquer pessoa. Para andar com Jesus não é qualquer um. É realmente quem sabe renunciar aos seus próprios ideais, aos seus interesses humanos. Quem sabe dizer não a si mesmo. Muitas vezes, para estar em uma reunião como essa, estamos nos abstendo de conforto. Você poderia estar muitas vezes em um lugar muito mais cômodo e confortável do que estar aqui. Talvez você poderia estar naquele sofazão que você tem lá na sua casa, gostoso, que você pagou 3, 10 mil reais, tomando um copo gelado de Coca-Cola e assistindo uma série eletrizante na Netflix ou em qualquer outra plataforma stream. Talvez você poderia estar curtindo a sua família na beira de uma piscina com água aquecida, descansando para enfrentar uma semana de luta na sua empresa, no seu trabalho, mas resolveu estar aqui essa noite. E eu quero dizer uma coisa para você: a sua decisão em abster-se do conforto de casa para estar aqui essa noite não será em vão. Há uma recompensa espiritual sobre a tua alma nesse lugar. Há uma recompensa espiritual sobre a tua vida nesse lugar. Porque não é possível abrir mão de sua própria vida, sacrificar o seu eu, estar aos pés de Cristo e perder. Muito pelo contrário, aquele que perde, aquele que começa renunciando, aquele que começa dizendo não a si mesmo, ganhará tudo com Ele, será glorificado com Ele, será coroado com Ele e assentará-se no trono com Ele. Aleluia! Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor da minha vida, achará. Aquele que perder a sua vida por amor da minha, achará. Aleluia, 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 aleluia. Voltando ao texto, meus irmãos, Hebreus 12:1, onde nós fomos desafiados a deixar todo o embaraço. Todo o embaraço. Tem pessoas que me disseram que não podem estar conosco numa noite como essa por causa de um hobby. Um hobby. Um embaraço. Eu não vou aqui dizer o que o irmão faz para não poder estar aqui, que eu não vou expor nenhum caso e nenhuma situação aqui, mas é algo bom, é um esporte competitivo. O irmão está indo muito bem no esporte, mas ele preferiu priorizar o esporte do que a vida espiritual. O esporte vai passar. A glória que se conquistar através dos campeonatos, dos troféus, mediante esses esportes, não se depende disso para viver. O irmão tem outro ramo de atividade, ele tem um trabalho, mas todo domingo ele pratica um esporte e não pode estar na igreja.
E a justificativa é porque está praticando o esporte. Se não renunciar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Não é o pastor Oséias, é Jesus quem está falando. Jesus está falando. Jesus está falando. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Colossenses capítulo 3, versículo 1: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são de baixo. Se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são de baixo. Onde está o teu pensamento? Naquilo que é eterno ou naquilo que é efêmero? Naquilo que a traça, a ferrugem não consome, os ladrões não minam e roubam? Ou naquilo que é para a eternidade em Cristo Jesus? Tudo nessa vida vai passar, tudo. Por isso eu quero pedir que você pense muito bem onde você está investindo o seu tempo. E eu quero encorajar você a investir o seu tempo em resultados eternos. Invista o seu tempo naquilo que o próprio tempo não pode apagar. Aquilo que o homem não pode minar, não pode tirar de você, o que é eterno. Pense nas coisas de Deus, invista nas coisas de Deus, viva, respire as coisas, o reino de Deus. Deixemos todo embaraço. Seja esta noite, em nome de Jesus, liberto das amarras que prendem o seu potencial espiritual, das amarras que limitam o seu ministério. Seja liberto hoje dos passatempos fúteis, porque, irmãos, nós precisamos ter um tempo de entretenimento, um tempo leve, um tempo... eu também jogo videogame. Tem hora que eu jogo videogame. Tem hora que eu jogo videogame. A minha esposa sempre está me aconselhando: cuidado com isso. E eu sempre muito cauteloso com isso. Eu também gosto de assistir filme. A minha esposa diz: cuidado com isso. E eu sempre muito cauteloso com os filmes. Mas eu gosto de assistir filme. Tem hora que a gente precisa parar, distrair, assistir um filme, pegar a esposa, levar numa sorveteria, levar numa pizzaria, levar num restaurante. Tem hora que a gente precisa realmente esticar as pernas, mergulhar numa piscina, deixar o tempo passar. Mas não permita que o entretenimento roube o tempo maior do que ele é devido na sua vida, ao ponto de você não ter mais tempo com Deus, não ter mais tempo para Deus. Não permita que o trabalho, e nós vamos falar sobre isso aqui nos próximos domingos, trabalho como ponto de distração. Muitas pessoas se esquecem de Deus por causa dos negócios, do trabalho. Deixam a vida espiritual por causa do trabalho. Trabalho, que é uma coisa boa, começa a se transformar num peso espiritual. Amizades, tempo de amizade, relacionamento, muitas vezes começam a tirar o tempo que você tinha para dedicar a Deus. Família é um patrimônio espiritual que Deus nos concedeu. Porém, quando você dá atenção excessiva ao tema família, muitas pessoas estão se escondendo atrás da família para manter uma vida espiritual pobre, medíocre. Hoje eu estou com a família, quando poderia trazer inclusive a família para estar com Deus. Nós precisamos ter tempo com a família, nós precisamos ter tempo com os filhos, precisamos ter tempo com os netos, precisamos ter tempo para sair, viajar, curtir a família. Mas tem muita gente se ausentando. Eu não estou falando de uma falta, 2, 3, 4 faltas da presença de Deus. É uma falta extensa da presença de Deus, inclusive se deixando levar por conversas e comportamentos que não condiz com a fé cristã.
Muita gente, por causa da família, está bebendo bebida alcoólica, está começando a ver algumas coisas que não deve ver, apreciar coisas que não deve apreciar. Entretenimento, já disse aqui, nós vamos tratar sobre essas coisas. Eu não vou me estender mais porque o tempo já foi. Não perca os próximos encontros, porque Deus tem um alerta para o seu coração aqui essa noite. Amém? Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé comigo. Eu quero encerrar com uma frase de Charles Spurgeon. Há homens que nunca chegam a lugar algum na vida cristã, não porque carregam um pecado terrível, mas porque carregam 10.000 pesos pequenos. 10.000 pumas, irmão, podem matar um homem tão certamente quanto uma pedra. Feche os teus olhos.